Pode Ser Humano começando. Meu coração hoje está disparado, uma dor de barriga do nada, mas não é do nada, vocês vão entender daqui a pouco por que hoje eu tô ansiosíssima por esse Pode Ser Humano, que é o nosso podcast que fala de humanização no trabalho, de gestão de pessoas, de relacionamento nas empresas, na sua casa, em qualquer lugar que você estiver. Aqui tem conteúdo para você. Bom, o Pode Ser Humano, você sabe que é uma iniciativa da Best Homenagens, que também está lá junto com o projeto Humanize. Eu vou fazer, Viviane Dobelin, a minha autodescrição para quem está só escutando, tá bom? Fica ligado aí que você vai já saber por que eu tô com o coração acelerado. Vou fazer isso. Olha, eu tô fazendo, tá vendo? Um suspense, para vocês ficarem aí grudados, olha. Vou fazer minha autodescrição então. Viviane Dobelin, eu sou profissional de RH. Eu tenho 1,57 m, cabelo preto curtinho, e hoje eu estou vestindo preto, sou uma mulher de pele branca. E eu vou agora apresentar a nossa convidada super especial, e ela vai fazer a sua autodescrição. Karina Godoy, muito bem-vinda ao nosso Pode Ser Humano. Obrigada, Vivi. Obrigada a todo mundo que está aí ouvindo a gente. Vou fazer a minha autodescrição. Isso. Bom, eu tenho pele branca também, 1,64 m. Vou pular o quilo, tá? Porque realmente eu não sei. Desnecessário. Desnecessário. Não, E cabelos longos. E é isso. Muito bem, Karina. Gente... estou de camiseta branca. Camiseta branca, isso. Karina, gente, quem não conhece, pelo menos já escutou. Eu já escutei muito Karina Godoy, por isso que eu tô aqui. Então, agora vocês estão entendendo a minha dor de barriga, a minha ansiedade, o coração acelerado, tudo. Karina Godoy tem 40 anos, 18 deles trabalhando como jornalista. Fico super segura quando vem os jornalistas. É mãe da Maitê, uma linda, que eu já vi lá nas redes sociais. É podcaster, agora o coração acelerado, vocês estão entendendo. É criadora de conteúdo, escritora. Nós vamos falar aqui, só bota aqui no meio, Karina. Vou botar aqui, ó. Isso, nós vamos falar aqui do seu projeto, do seu livro. Gosta de cozinhar, é mãe da Clotilde também, que é uma doguinha. Sim. E, gente, foi repórter aérea por muito tempo. A gente ouvia você na rádio. Sim, eu brinco que eu era o Waze de todo mundo, porque na época que não tinha o Waze na Rádio Bandeirantes, enfim, isso há mais ou menos uns 14 anos, pra gente ver como as coisas vão muito rápido, né, no mundo. Então, eu era o Waze porque eu trabalhava numa rádio que só falava de trânsito, gente, né? Me lembro. Então, eu fiquei bastante conhecida na época. Eu era uma voz, sim, né? E aí eu fiz a reportagem de rua e depois eu apresentei também. E foi uma experiência muito incrível, né? Porque o rádio, o podcast é isso, né? Você tentar passar através do que você fala, descreve ali com a sua voz o que está acontecendo. Então, é diferente da TV, que a TV você tem outros artifícios ali. Você tem imagem, a pessoa vai olhar para você, ela não vai se ligar tanto na sua voz, mas o rádio, ele mexe com a nossa imaginação, né? Assim como o podcast. Sim, não, e você era minha companhia de muitas manhãs, porque a gente ia trabalhar e ficava escutando, imagina, gente. Ela também estava na Globo, agora por último, não é, Karina? Sim, foram 11 anos. 11 anos de Globo, encerrou agora em dezembro. Foi. Aconteceu alguma coisa aí dentro de você? Minha vida. Eu achei melhor, assim, na verdade foi um período de 1 ano ali, né? Me avaliando, vendo outras possibilidades. Eu acho que tudo na vida tem um ciclo, né? E foi um período muito bom. Aprendi muito na TV Globo, né? Enfim. Mas eu já me senti uma outra pessoa. Depois que a Maite nasceu, as coisas mudaram, as minhas prioridades mudaram. Então, eu fui sentindo que aquele espaço já não servia tanto para mim. E aí chegaram outros projetos, né? Veio o livro, veio o talk para empresas. Então, isso tudo mexeu comigo. E aí eu comecei a enxergar possibilidades aqui fora. E foi aí que eu decidi dar esse salto, né? Porque era um sonho trabalhar na Globo desde... Nossa, com certeza. Faculdade, eu tô falava, aqui tentando, né? mas eu ainda não consegui, então, Karina. Como é que eu... Mas brincadeira. Nunca desista. É brincadeira. Se é um sonho, nunca desista. Mas eu tinha um sonho, então como é que eu agora não quero mais? Então foi um trabalho interno também muito grande para eu poder administrar essa vontade que... E agora? Eu brincava com meu marido, né, que era como se fosse um final de casamento, porque você ama uma pessoa, você casa para ficar ali, né? E agora? Eu não quero mais. O que eu faço? Então foi muito difícil tomar essa decisão, mas quando eu olho para trás, assim, eu fico muito tranquila, calma, porque eu sei que foi o que eu tinha que fazer mesmo, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz. Entendi. Você me disse duas coisas, né? Que os sonhos mudam. Sim. Então, eu quero que você fale pra gente um pouco sobre isso. E outra coisa,
O que não estava mais te seduzindo no mundo corporativo? Porque é o que você disse, trabalhar numa emissora de TV e a maior do país, realmente, Sim. nossa, brilha os olhos, né? Claro. E o que não te seduzia mais? O que o mundo corporativo já não estava mais te seduzindo que você teve olhar para fora? Porque, na verdade, acontece alguma coisa aqui num casamento aqui que aí você começa a olhar para fora. O que estava acontecendo? Sim, para mim, eu acho que para cada um é de uma forma, né? Enfim, depende da sua rotina e tudo mais. Mas desde que minha filha nasceu, a minha profissão é como médico, como um enfermeiro, que tem plantão, que precisa estar ali no final de semana, 14 horas dentro de uma redação. Os assuntos, né, que eu trabalhava muito com o factual, já não faziam o meu olho brilhar tanto, porque todo dia é uma desgraça. E aí, desde que minha filha nasceu, eu comecei a falar sobre outras coisas na rede social que me seduziam mais, que é falar sobre a gente, né, sobre mães, sobre comportamento, sobre saúde, sobre outras coisas que eu não podia falar no meu dia a dia. Mas a falta de tempo, né, que eu comecei a ter com a minha filha, isso realmente acho que foi uma das coisas que me fez mudar de ideia, sabe? Querer sair, porque final de semana, plantão, nunca foi um problema o trabalho. Eu amo trabalhar, né? Mas a falta de conseguir me organizar, né, a minha vida, de estar presa ali, isso mexeu muito comigo. Então, ficar 14 horas na redação, aí tem que ver quem vai ficar com ela, sabe? Eram vários arranjos e isso começou a pesar um pouco. Ela me pedia para levar ela para a escola de manhã e eu não tinha horário, eu entrava às 6h30 da manhã. Então, eu decidi sair. Flexibilidade. Com certeza. E aí você encontrou isso, então... Aí você abriu um olho de empreendedorismo. Como é que foi essa transição para você sair de não sei, se era CLT? Sim, exatamente. Para, de repente, CLT, por 11 empreender. anos ali. Na verdade, Vivi, foi um ano inteiro trabalhando isso na minha cabeça. E enxergando outras possibilidades também. Porque, né, as contas chegam, não é simplesmente, vou sair, né? Não vou ficar sentada no sofá olhando para o teto. Mas eu acredito que esse ano que passou, né, o último ano, como eu fui trabalhando isso, pensando muito, eu entendi que eu tinha mais potencial aqui fora. A minha função lá, né, no último momento, era a chefia de reportagem. Eu tinha um podcast, né, que é o Escuta Que Filho é Teu, que está lá no ar ainda e tudo. Mas eu me via fazendo outras coisas. Então, eu me sentia presa numa função que eu poderia explorar muito mais e eu não estava conseguindo. E aí, trabalhar com marcas, porque como você trabalha no jornalismo, você também não pode mexer com marcas. Então, era inevitável ali, né, quando as pessoas me chamavam para um talk, eu estar numa empresa e, de repente, vai aparecer a marca. Então, isso tudo começou a pesar. Mas a Karina diferente, né, que estava ali querendo outras coisas, enxergou essa possibilidade aqui fora. Te dizer que estava tudo arrumado, arranjado e tal, é mentira, né? Porque nunca está perfeito. Mas eu tenho conseguido organizar minha vida. Eu sou bem organizada. Meu ascendente em Virgem não nega. Então, eu gosto de organizar tudo. E aí, eu tenho conseguido organizar os meus horários, fazer os eventos e ainda assim ter tempo para ficar com a minha filha. Que, para mim, isso vai passar. Ela vai fazer 5 anos agora. E vai chegar uma hora que eu vou sentir saudade, né? E é rápido, tá? É muito rápido. É muito rápido. Então, e aí eu, assim, decidi ter realmente essa outra vida, né? Enxergar outras possibilidades por conta disso tudo. Eu preciso falar de uma coisa, Karina, que é claro, eu esqueço sempre. E o meu diretor, ele vai me mandar embora por causa disso. Mas antes dele, tempo. Mas antes dele me demitir, eu vou falar do QR Code, que vai aparecer aqui na tela, que é aquele que eu falei no início que eu ia esquecer. Exatamente. Eu esqueci. Esqueceu, se empolgou. Me empolguei, gente. A ansiedade do começo. Agora eu já tô mais relaxada e Relaxa. lembrei. Entendeu? É o QR Code da Karina. O QR Code, Karina, tem todas as informações, tem os links para suas redes sociais, né, gente? Tudo de Karina Godoy vai estar nesse QR Code aqui. Vou fazer até um quadradinho aqui, ó. Bota aqui o QR Code aqui no meio. Karina, você falou para mim que você ficou 1 ano... bom, primeiro que vou pegar um gancho lá de trás. Os sonhos mudam, você falou. Sim. Então, primeiro, há um tempo atrás, um sonho era trabalhar numa emissora grande. Sim. De repente, esse sonho já não faz mais sentido. Então, principalmente, acho que as mulheres cobram muito em relação a isso, né? O tempo Coisas inteiro. que a gente queria tanto conquistar, talvez já não façam mais sentido. Então, tudo bem se isso acontecer com a gente? Essa mudança mesmo, porque a gente muda. A gente eu tô com 40, imagina, o meu repertório até aqui
tem coisas que você imaginava com 20 que não aconteceram ou que aconteceram, e tudo isso foi te trazendo uma vivência, né? Uma experiência diferente. Então, o que eu queria com 20 não é mais o que eu quero com 40, né? Mas eu sempre acredito que aquelas coisas que aconteceram, elas foram importantes. Então, assim, eu trabalhei no rádio, trabalhei na TV, tudo isso trouxe para mim uma bagagem que hoje eu consigo aplicar no que eu realmente quero fazer. Eu fiz teatro quando eu era mais jovem, entrei com 15 anos. Então, me formei antes, né, como atriz do que jornalista. Então, quando eu me formei jornalista, eu já era atriz. Não fiz teatro para poder atuar, enfim, mas era uma coisa que eu queria para poder me comunicar, para conhecer as pessoas, porque o teatro tem isso, né, de você conhecer, relacionar e tal. Tudo isso que eu fiz, aí você entende, né, que nada foi por acaso, porque hoje você consegue aplicar no que você quer fazer. E os sonhos mudam. O que a gente não pode, Vivi, é achar que você tem um sonho e vai continuar naquele sonho para sempre, e é isso, entendeu? Não pode. Se você tem um bichinho lá dentro que está dizendo que é para fazer outra coisa, tem que ir atrás. Eu sou a maior apoiadora de pessoas que querem enfrentar desafios, né, escolher novos sonhos, porque a vida é assim. A gente não pode achar que a vida é linear, né? A gente está sempre em altos e baixos. Sim. E arriscar, porque você só vai saber se vai dar certo se você arriscar. Sim, né? Mas você falou uma coisa que diminui muito o risco, que você falou que ficou 1 ano pensando nessa transição. Então, eu queria, se você puder me contar, quais foram as providências que você tomou em relação a, ok, quero fazer outra coisa. Então, não foi do dia para a noite, Isso é uma coisa importante. Às vezes as pessoas pensam em transição de carreira, Karine, e falam, ai meu Deus, dá aquela ansiedade. Aquela coisa, aquele medo. E eu acho que a gente pode falar também sobre o medo do novo, né? E com isso, inevitavelmente vai acontecer, né? Ter medo. Você começou e você vai contar pra gente o que você tá fazendo. A gente tá gravando o 39º aqui episódio e eu sempre morro de medo pra começar. Já era pra estar acostumada, mas eu acho que não vai ter como. É bom isso. É bom, Karina? É bom. Você também tinha dor? Você também ficava ansiosa? Nossa, demais, demais. Tá, isso é empatia só ou realmente? Não, é real. É real. Então, nesse 1 ano que passou, a gente gravou a 2ª temporada do podcast também. E nessa 2ª temporada, eu senti que aquilo é que me fazia feliz também. Porque a gente vai fazer um outro aqui fora. E aquilo, eu falei, gente, não é mais a minha função hoje que me traz alegria. É isso e mais outras coisas. Só que eu não ia conseguir fazer só aquilo dentro de uma emissora daquele tamanho. E aí, quando acabou no último dia, eu chorei. Eu falei, é a última vez que eu tô gravando esse podcast. Daí a Natália, minha companheira, falou, como assim? Eu falei, não vou mais fazer. Esse daqui é o último episódio. Ela falou, meu Deus, eu falei, eu tô arrepiada. É a última vez que eu vou fazer. E aí, aquilo começou... Eu sou muito de sentir as coisas. Canceriana, que sente tudo e tal. Gosto muito de signos, então é inevitável falar coisas de signo. Tá bom. E aí, aquele sentimento foi crescendo. Ao mesmo tempo, eu tinha acabado de lançar o livro. E quando eu lancei o livro, eu sempre digo que quando você quer alguma coisa, o universo ele conspira se você souber trabalhar, né, naquilo tudo. E logo que eu lancei, algumas mulheres leram e falaram, por que você não faz uma conversa desse livro? É muito legal e tal. Porque o livro, ele não... Eu falo, né? A maternidade, ela é muito grandiosa. Então, eu não estou aqui para ensinar nada. O livro tem histórias que eu compartilho desde os primeiros meses da minha filha até os 2 anos. É isso. Só que, quando você lê uma história, você pode se identificar, você pode pensar, poxa, eu também passei por isso, que loucura e tal. Tem história triste, tem história feliz, enfim, tem de tudo. E aí, quando surgiu essa coisa de fazer uma conversa, eu comecei a desenhar esse talk. Juro para você, 1 semana depois, uma pessoa de Minas fez contato comigo. Do nada. Do nada. Karina, te conheci através da rede social, quero que você faça um talk aqui, uma palestra. Eu nem gosto de chamar de palestra, porque eu sempre acho que na palestra você pensa que vai aprender algo, que eu tô ali para te ensinar. E não, eu gosto de compartilhar o que a gente está fazendo aqui, uma conversa. E aí eu fiquei arrepiada na hora, eu falei, gente do céu, eu acabei de pensar nessa possibilidade e essa pessoa veio falar comigo. Bom, fui lá, 300 pessoas, era a minha primeira vez com muita gente, assim, né? E eu fiquei encantada, porque tudo aquilo que eu tinha desenhado mesmo, assim, criado para aquela conversa, funcionou. As pessoas sorriram, elas choraram, se emocionaram.
Então eu falei, gente, é isso. Eu voltei com uma energia. Falei, nossa, eu tô muito feliz. Então aquilo começou, aquele bichinho começou a gritar um pouquinho mais alto. Mas quando você está numa grande empresa, não é simplesmente sair assim do nada, né? E aí um dia meu chefe me chamou para uma conversa. Eu tirei férias em setembro. E ele percebia, né, que eu estava, enfim, não estava tão mais feliz. Ele via meu movimento por fora, porque eu chegava em casa, eu ia trabalhar no talk, eu ia me vender para as empresas, eu ia procurar alguém de RH. Eu sou essa pessoa. Se você falar, eu passei aqui, vi o nome de... Acho que essa empresa pode servir para mim. Porque, na verdade, essa conversa vale para qualquer empresa, uma conversa com mulheres e tal, né? Se a empresa é preocupada com esses assuntos, tá valendo. Ótimo. Então, é indiferente o ramo, sabe? E eu comecei a ir atrás e tal. Viraram outras coisas, né? Do meio do ano até o final. E aí, quando foi em setembro, eu tirei férias, voltei, ele me chamou para falar outras coisas, não tinha nada a ver com o meu trabalho. E eu pensei, gente, se não for agora, não vai ser nunca então, mais. Então, você não programou essa conversa? Não. Só que tudo estava tão claro dentro de mim, né? O que eu ia falar, o que eu estava sentindo. Mas você trabalhou essa conversa durante muito tempo na sua cabeça? Sim, conversando com amigas mais próximas, né? Que sabiam da minha vontade e tudo mais, com meu marido. E aí, do nada, ele me chamou e eu falei assim, então, aproveitando que você está aqui, eu acho que eu quero sair. Ele entrou em choque, né? Porque 11 anos, é meu chefe há 11 anos, era o meu chefe há 11 anos. Você falou, Bonner, não mais. Não meu vai... amigo, assim, né? Porque a gente cria laços e tal. Ele falou, mas não era isso que eu queria ouvir hoje. E aí eu falei, olha, E foi tão bom, né? Porque canceriana chora muito. E naquele momento eu consegui falar tudo com clareza, porque realmente era o que eu estava sentindo e tal. Ele entendeu. E ele falou, bom, então vamos administrar isso e a gente tenta, até o final do ano, você pode sair e tal, né? Porque minha meta era, até o final do ano, sair. Porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu não queria trabalhar no ano novo, que era o meu plantão. Tá. Eu queria estar com a minha filha no ano novo. Era uma escolha minha, tudo bem para quem trabalha e gosta, mas naquele momento eu não queria mais. Então eu coloquei isso como meta, que naquele ano eu não ia trabalhar de novo o ano novo. E aí foi isso, a gente veio trabalhando essa conversa, conversei com outros chefes, então a minha saída foi muito bonita. No fim, né, eu não queria contar para as pessoas porque eu sabia que eu ia chorar horrores, enfim. Então eu falei, não vou falar para ninguém. Contei para minha equipe, que eram as pessoas mais próximas, uma semana antes. E aí no dia que eu saí, eu disparei aquele e-mail, né, de despedida. E a minha ideia era essa, soltar e sair correndo. Só que aí chegou uma pessoa da minha equipe chorando, porque ela já sabia. No que ela chega chorando, todo mundo vem, porque as pessoas começaram a ler o e-mail. E começaram a bater palma e tal. Eu falei, gente, eu vou morrer aqui agora. Porque eu comecei a chorar muito, assim, foi muito legal. Mas por que você queria evitar esse momento? Porque eu sou muito chorona. E eu Mas não por que não podia chorar? Podia chorar, só que era uma coisa... Pensa assim, você ficou um ano quietinha, só você e, enfim, pessoas mais próximas sabendo. Naquele momento, todo mundo ia saber. E eu tava será que eu poderia voltar para trás? Será que era esse o medo? Não era esse medo. Mas era assim, tenho medo. O medo sempre existiu, não vou negar, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo? Quando eu cheguei em casa, depois da primeira conversa, eu falei pro meu marido, falei hoje. Ele, quê? Falei hoje. Não, e será que essas 150 pessoas chorando não é um sinal para eu ficar, né? Então, e aí assim, eu sou muito de relações. Então, eu sempre mantive muitas... amizades, enfim, eu sou uma pessoa que tem muitos amigos. Então, tinha umas pessoas muito queridas lá e que eu não ia ter coragem. Eu tava tentando administrar o sentimento dentro de mim ainda, né? Para depois poder falar com elas. Então, acho que foi isso, assim, um medo de desabar mesmo, não de voltar atrás, porque eu estava muito certa da minha decisão, eu sempre fui muito decidida nesse sentido. Mas era essa coisa de, meu Deus do céu. Eu chorei um dia inteiro nesse dia, quando eu cheguei em casa. Mas foi muito bonito, porque eu vi o carinho das pessoas, recebi várias mensagens, ligações. Então, todo mundo, nossa, que loucura, o que você vai fazer? Por onde você vai? Eu falei, não sei ainda. Mas eu tô tomando essa decisão, porque agora eu quero pensar em mim, né? Mudar essa rota. Sim, você que falou agora há pouco, engraçado, né? Que o teu chefe te chamou... E
E você, né, naquele momento, aproveitou ali a chance e pediu a conta. E ele, mas não era isso que eu estava esperando. Sim. E você disse que estava demonstrando sinais de estar infeliz, mas seu chefe não estava percebendo ou percebendo e não agindo sobre isso? Eu acho que ele não queria acreditar, né, que eu pudesse sair de fato. Porque quando você trabalha numa grande empresa, você tem vários benefícios, né? Querendo ou não, hoje em dia, nenhum salário, mesmo da mulher ou do homem, é um acessório dentro de casa. Então, ele sabia de várias coisas que ele pensou, não, ela não vai fazer isso agora, né? Talvez esperar mais um tempo e tudo mais. Eu acho que foi muito isso, assim, não agora, não vai ser agora, né? E por conta dos outros benefícios que eu tinha, que são benefícios caros, um convênio, enfim, para a família inteira, né? Coisas desse tipo. Que a gente sabe que hoje não tá fácil para ninguém. Então, era isso. E aí, eu acho que ele ficou surpreso, assim, com a coragem. Mas eu falo coragem, mas eu não sei se é bem coragem. É mais vontade do que coragem. Porque se eu fosse esperar a coragem mesmo, eu estaria lá até hoje. Entende? Que é mais uma coisa assim, vou desafiar isso que está me incomodando. Quero ser mais feliz. Então, tinha algo dentro de mim que era mais forte do que a própria coragem. Porque se fosse pela coragem, não. Com filha pequena em casa e tudo, não. Mas eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é vontade e coragem. Tem. Mas a vontade eu acho que era muito maior, assim. Sim. Naquele momento. Outra coisa que você falou e que a equipe fala, né? E que as pessoas falam quando a gente está numa transição de carreira. Sim. Que loucura. Que loucura. Mas, Vivi, eu acho também, e isso é bom a gente falar, né? Porque cada pessoa tem uma situação dentro da empresa e tal. Primeiro, você procurar coisas dentro de onde você está. No meu caso, eu queria fazer só o podcast, mas eu sabia que não seria possível. Então, eu percebia também, por ser uma empresa muito grande, as coisas demorariam muito para acontecer. Natural, né? né? Talvez acontecessem daqui a 10 anos, mas eu já estou com 40. Não é já, né? A gente está no auge. Eu acho que a gente está numa fase muito boa. Depois dos 40 é melhor, sem dúvida. Mas eu não queria esperar também mais, depois de 11 anos. Então, eu acho que antes também de tomar qualquer decisão, conversar com o gestor, o chefe, que isso é importante, né? Boa. De encontrar outros caminhos que talvez a sua função não está funcionando hoje, vai para uma outra função. É que eu era boa no que eu fazia ali. Então, as pessoas não iam mexer comigo, porque para que eu vou mexer nesse time que está ganhando? Jamais. Entendeu? E o que eu queria fazer, também, não dá para fazer só isso. Então, acho que foi uma junção de coisas, sabe? Mas é sempre importante você procurar algo dentro de onde você está. Porque às vezes tem uma oportunidade, mas você tem que falar. Muito bom, muito Se você não fala, as pessoas não vão saber. Né? Se você está quietinha ali trabalhando, a pessoa vai achar que está tudo bem. Sim, não, e é uma ótima estratégia. Sim. Eu acho que antes da gente dar esse passo maior, e você pensou nisso, mas você sabia que era inviável, essa estratégia é muito boa, de olhar para, né, tentar fazer um job já está ali, né? Um job rotation, né? Sim. Que é para ir para outra área, experimentar outras coisas, às vezes é possível, né? Sim. E aí você não perde talvez tanta estabilidade e tudo. Sim. Mas que eu estou entendendo que a estabilidade, Karina, chega um momento que ela deixa de ser a coisa mais importante da vida de uma pessoa, né? Então, nasce a sua filha, Maitê. Sim. E aí é muito engraçado, porque você fala, não, agora eu preciso dar tudo para essa criança. Sim. Só que aí o tudo não é, talvez, o que a gente pensava, né? Que é ter um convênio XYZ, ter o dinheiro caindo todo dia 5. O tudo que a gente pode dar para essa criança parece que muda o significado. Sim. E mudou para você. Mudou. Tanto que quando eu saí, no dia seguinte, né? Foi numa quinta-feira. Foi numa quarta. Na quinta-feira, a minha filha falou assim, você vai me levar amanhã para a escola? Eu falei, vou lá. Meu Deus, que legal! Então, assim, claro que o dinheiro é importante, porque a gente tem que pagar contas, Sim. né? Para sobreviver e Sim. tudo mais. Tem que pagar a escola e tudo mais. Mas são essas pequenas coisas que, quando você tem um filho, né? Você começa a aprender a olhar para o simples, para o que não custa nada. Não é o passeio mais caro que vai deixar a criança feliz. É você estar junto. Tirar o celular, desliga o celular, fica agora junto. Esse tempo junto, né? Então, isso tudo eu fui entendendo melhor. Eu gosto muito de olhar
hoje com a Maitê, pelos olhos dela, né? Da novidade, do novo, dela chegar aqui, olhar essa caneca e falar, nossa, que legal! Só que a gente passa no nosso dia a dia, a gente não olha nem a florzinha que está nascendo no jardim. Você passa, porque você sabe que vai ter flor ali. Mas a criança não. A criança, ela fica atenta a esses detalhes, porque tudo é novidade. Então, eu tento, não é sempre que a gente consegue, mas olhar a vida pelo simples, né? Então, assim, a estabilidade também, quem garante? Tudo bem, ali, quando eu fui pedir, né, para sair, eu entendi que eu não seria uma opção de demissão naquele momento. Você pediu a conta? Sim. Então, eu entendi isso, porque, pelo que ele falou, né, enfim, eu não estava numa lista de corte, de nada. Então, gostavam do meu trabalho. Todos os chefes com quem eu falei disseram que gostavam muito e tal. As portas ficaram abertas, eu acho que isso é importante, né? Claro. Você ter essa relação, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Sim. Lá na frente. Talvez eu mude, não, agora eu quero mudar de novo, né? Mas a estabilidade, ela nunca vai existir, mesmo quando você é CLT. Porque, de repente, podem te mandar embora. E aí? Então, acho que você plantar, quando você já tem esse interesse em algo do lado de fora, plantar e aprender a enxergar a vida de uma forma mais simples, né? A minha filha vai fazer aniversário agora. Eu comecei a procurar coisas para aniversário. É tudo muito caro. Aí você fala, Jesus, onde foi? Ou eu estou muito pobre, ou eu não sei o que mudou, né? Porque nas nossas festinhas, até comentei esses dias, né, no Instagram, a minha mãe fazia o lanchinho, o bolo, às vezes comprava fora, enfim. Tinha o brigadeiro, as garrafinhas de refrigerante enfeitando a mesa, um painel que você mesma podia fazer, isopor, toalha de papel crepom. Hoje não. Hoje é gazélio, né? A bexiga com gazélio, que é uma fortuna. Gente, aqueles painéis gigantes. E aí eu comecei a analisar o que eu quero passar para minha filha, né? Então, vai ter a festinha, mas vai ser uma festinha com muito amor, bonitinha. E todos vocês estão convidados, né? No próximo domingo, a louca, né? Mas é isso, da gente trabalhar no simples. É difícil, né? Porque você sempre quer mostrar, às vezes, para o outro, não é? Que na festinha. coisa. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Mas e a sua filha? O que ela está levando, né? O que a criança está observando de tudo isso? A experiência, né, da criança aqui. Exatamente. Às vezes Ela vai estar muito feliz com os amigos. Tenho certeza que vai ser incrível. Mas vai ser do que eu posso fazer. Eu não vou fazer algo que não está ao meu alcance. Só porque todo mundo faz. Entende? Muito precioso isso que você está falando, viu, Karina? Mas essa ideia, e aí eu quero, né, começar a entender um pouquinho também do seu negócio. Você fazia o podcast, então. Toma que o filho é teu, esse é o nome? Escuta que o filho é teu. Escuta que o filho é teu. Então, você fazia... Era sobre maternidade. Você já tinha tido Maitê? Sim. E aí você começou a fazer esse podcast? Sim. E aí você começou a falar, gente, amo falar sobre essas coisas. Porque conforme eu comecei a compartilhar alguns textos na rede social, que o livro ele nasceu meio assim. Não era para ser um livro para publicar. A ideia era escrever para um dia a Maitê entender como é que foi a nossa história. Então, não era um livro... Não pensava em escrever um livro, jamais. Não naquele momento, né? Sempre quis, mas não naquilo que eu estava fazendo. E como a minha licença foi muito solitária, no sentido de parentes não estarem próximos, né? A rede de apoio não mora tão perto. Meu marido trabalhava o dia todo, então eu ficava o dia inteiro com a Maitê sozinha. Então, quando eu tinha alguma insight, uma dor ou uma alegria, eu escrevia. No celular mesmo. Meu bloco de notas foi ali incrível, porque estava amamentando, estava dormindo e tal, e eu lá, escrevendo. E aí, comecei a compartilhar alguns textos na rede social. E as pessoas comentavam, eu via que tinha uma repercussão, não só de mães, mas de avós. Era um público muito amplo. Daí eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu acho que isso pode se transformar num livro. Porque se as pessoas gostam tanto, né? Porque o meu texto é mais informal, assim, não é uma coisa, né, que você vai ler e tal. É mais, eu sou brincalhona, enfim. E aí, com o tempo, né, foram 2 anos, eu tenho mais de 100 textos, e a gente fez uma escolha para poder publicar aqueles que tinham, enfim, mais a ver com o tema, né? Só que veio a pandemia. E não tinha editora a fim de publicar um livro, porque a gente estava querendo entender o momento econômico e tudo mais. E aí eu pensei, não, eu vou fazer isso sozinha. De algum jeito, não sei. Daí o universo vem lá de novo e dá um tapa na cara, né? Recebi uma mensagem no grupo do meu prédio, de uma moça,
dizendo que ela tinha feito com uma outra amiga uma assessoria para ajudar mulheres novas escritoras. Ai, que legal. Falei, gente, aí, se eu não fizer agora, eu não sei, não vai ser nunca mais. Então, entrei em contato com elas me ajudaram em todo o processo, porque aí elas tinham indicação de capista, de tudo, né? De diagramação, que embora eu seja jornalista, tem coisas que para você poder colocar um livro, né? Esses são específicos da indústria, né? Exatamente. Então, elas me ajudaram e a gente lançou em fevereiro do ano passado. Tem um aninho aí que ele tá... É um bebê, É um bebê. gente. É esse aqui. É, o Calma, Você Não É a Mulher Maravilha. Nossa. E eu amo esse título. É lindo. Porque é um título que ele é tem bem... uma história. Ah, então me conta. Vou te contar. Quando a Maitê tinha uns 3 meses, mais ou menos, eu fui ao pediatra. Vou mostrar aqui, ó, gente. Onde tem para vender, Karina? Na Amazon. Tem o link lá no meu Instagram, mas pela Amazon é uma compra segura e é bem tranquilo. Legal, legal. Então conta. Só um pedacinho, não conta tudo, não, lógico. Vou contar só sobre o título, porque eu acho que é o mais incrível, assim, da gente... Como tudo se conversa, né? Eu fui ao pediatra, a Maitê tinha uns 3 meses, né? Enfim, a gente fica acabada, né? Tá naquela fase de que não dorme, se tá amamentando é o tempo inteiro e tudo. E eu cheguei no pediatra, ele virou e falou assim, como é que você tá? Porque ele nem perguntou da minha filha, ela tava ótima. E eu tava acabada, com a olheira no chão e tal. Criança toda rosada, maravilhosa. O cabelo pra cima. Com aquele coque. Exato. Aí ele virou e falou assim, calma, você não é a Mulher Maravilha. Porque eu sou essa pessoa, eu quero dar conta de tudo, né? Da casa, do trabalho, eu quero ser excelente em tudo que eu faço. E aí ele falou essa frase, aquilo caiu assim, tipo... acho que eu não sou mesmo. E vem cá, você pagou royalties pra ele? Então, não. Mas olha, doutor. Doutor Aureliano. Tô brincando. Mas ele ficou muito feliz, emocionado quando eu contei, quando o livro nasceu e tal. Porque aí eu não tinha um título, na verdade, né? Foi junto com as meninas que me ajudaram. E aí eu comecei a falar outras possibilidades. Aí quando eu contei essa história, elas disseram, é o título do seu livro? E foi muito incrível. Então, é uma frase que eu levo como mantra. Naquele dia que eu acho que eu vou resolver tudo, eu sei que eu não vou. E aí eu falo, calma, você não é a Mulher Maravilha. Mas você é muito maravilhosa, que eu sempre falo isso no meu talk. Gosto. Porque não somos o tempo inteiro. Vai ter aquele dia que você vai conseguir ser excelente em tudo, mas vai ter um dia que vai ser ruim. Vai dar ruim ali. Então, eu acho que é pra gente ter em mente mesmo que não vai dar conta todo dia, entendeu? Mas que a gente vai fazer sempre o nosso melhor. Entendi. E como que você viu a possibilidade de... Eu entendi que foi uma transição, mas a possibilidade de empreender, de negócios, né? Então, você estava trabalhando no CLT e aí você falou, nossa, vou fazer um livro, vou fazer um talk, vou vender para as empresas, vou fazer um podcast, não sei mais o que você está pensando em fazer, se você quiser contar. Uma visão, assim, muito empreendedora. Da onde saiu essa visão? Você chegou a fazer alguma assessoria, curso? Nada? Nada. Nada. Eu, Karina, eu sou uma pessoa que gosta de fazer acontecer. Então, assim, se você me disser hoje, Karina... Para você chegar em tal lugar, você tem que fazer um vídeo assim. Daqui a 1 minuto eu estou fazendo o vídeo assim. Eu não deixo para amanhã. Até algumas amigas brincam, né? Que eu uso muito uma frase, vou tirar da frente. Vou tirar isso da frente. Quando a gente tem filho, a gente entende que essa frase, ela até funciona muito bem. Porque você nunca sabe como vai ser o minuto seguinte, né? Então, se eu tenho algo para fazer, eu quero resolver agora. Eu não procrastino, né? Não deixo para depois. Vou agora mesmo. Então, eu sou essa pessoa que quer resolver as coisas, que eu acho que isso... Eu não me enxergava empreendedora, mas eu comecei a aprender a me vender para as pessoas. Porque você transformou um propósito em um negócio. Exatamente. Conta pra gente como é que dá para fazer isso, no seu caso, né, na sua experiência. Sim, eu acho que primeiro é você... não ter vergonha, né, de falar sobre você e vai receber não mesmo na cara e vai ter gente que não vai se interessar e tudo bem, né, ok. Mas é ir atrás, é não desistir na primeira porta que se fechar, sabe? Então, o fato de eu começar a enxergar em tudo que eu fazia possibilidades, então eu estou na rua, eu vejo o nome de uma empresa, eu falo, nossa, acho que funciona. Eu estou lendo uma revista, vejo lá, o CEO não sei o quê... Acho que funciona. Procuro essa pessoa, ou no LinkedIn, ou no Instagram. Então, muitos dos meus contatos eu faço pela rede social. Eu chego lá,
manda um texto, manda um áudio, ou conhece alguém que conhece alguém e chega em alguém, sabe? E aí falou, ó, me vende aí, fala do meu trabalho, do meu projeto. Então, eu comecei a me vender muito. E fui aprendendo de que forma eu não seria invasiva, de que forma, né, qual é o momento mais ideal. Então, acho que eu fui entendendo como funcionava e como, para mim, seria de uma forma mais fluida, assim, de não ser algo que me deixasse... É vender sem vender, né, Karina? E que me deixasse desconfortável, sabe? Hoje eu me sinto confortável em mandar uma mensagem para uma pessoa que eu acabei de conhecer e, geralmente, vem uma coisa positiva depois, sabe? A pessoa responde, que legal, gostei. Porque ninguém vai atrás, assim. Geralmente, você coloca alguém para te vender, que eu acho muito legal. Mas, nesse começo, eu tenho ido atrás, né, das pessoas e tudo mais. E tem funcionado. Então, assim, trabalhei nesse último mês em várias grandes empresas fazendo talk, que eu nunca imaginava estar ali. Mas tudo por conta dessa vontade, né, de fazer acontecer e falar com as pessoas. Porque se você não falar, ninguém vai saber. Então, eu falo, eu tenho que pulverizar. Eu tenho que falar com mais pessoas possíveis para poder chegar onde eu quero. Então, eu quero que todo mundo conheça o meu trabalho, que é muito legal, assim. O feedback que eu tenho quando eu vou numa empresa, quando termina, é muito incrível, sabe? As pessoas gostam do que eu falei e a gente tem que ter alguém para falar certas coisas, para a gente se notar, se autocuidar, enfim. Então, eu amo. Eu acho que não ter vergonha. Não ter vergonha. E dar o primeiro passo. Porque ninguém vai fazer por você. E só você vai vender tão bem uma coisa que é sua. Né? Você tá ali com sangue nos olhos para fazer acontecer. Então, acho que é mais ou menos por aí. Sim. E a gente tem uma vergonha de se vender, né, Karina? A gente, assim... Porque a gente tem vergonha do ridículo, né? A gente tem vergonha de não ser aceito, sim, de não fazer parte, da pessoa falar, nossa, mas quem é essa? Quem é ela? Porque eu sou conhecida no meio, né, no jornalismo, mas nesse mundo corporativo eu comecei agora, então eu tenho que me apresentar. Mas a gente não pode ter vergonha. E colocar ali, se achar dona de si e falar, eu sei fazer. Quer experimentar? Quer testar? Eu sei fazer. Então, colocar sabe, fazer com que a pessoa olhe no seu olho e acredite que você vai poder fazer uma experiência incrível na empresa dela. E você falou uma coisa, antes da gente começar, que eu estava contando para ela, né, que eu caí aqui de balão, sei lá do que eu caí. E ela falou, Viviane, todo mundo tem que se comunicar hoje. Sim. Então, acho que a comunicação para o empreendedorismo, ela é essencial. Então, se a gente tem essa dificuldade, eu acho que é um ponto muito importante você estar falando, tanto a venda como comunicar. E aí você junta as duas coisas, né? E faz a venda, sei lá. É aprender a se comunicar, né? Sim. E se você tem essa dificuldade, procura alguém, olha como que as pessoas que estão conseguindo fazem. E imita, replica, não precisa pagar ninguém. Né? Olha lá no Instagram, no LinkedIn, sei lá. Como que essa pessoa, quero chegar aqui, como ela está fazendo? Replica, gente, vai fazendo teste. Então, e vai testando, vão rir. Outro dia eu estava vendo o Carlinhos Maia, um cara super famoso. Do Nordeste. E ele estava falando, gente, eu fui tão ridicularizado no início dos meus vídeos, tão ridículo. O pessoal da minha cidade ria da minha cara, onde eu ia. Ele não desistiu. Eu acho que é isso. E sobre comunicar, né? Você falou sobre isso, eu me lembrei de uma história. Hoje em dia, tudo a gente faz pela rede social, porque é importante, é um veículo importante para você mostrar o seu trabalho, seja um pequeno negócio ou um grande negócio. É fato, né? Você tem que estar ali. Mas nem todas as pessoas são desenvoltas. Ou mesmo que ela treine e tal, ela vai ter uma dificuldade, ou ela não gosta. Então, outro dia, uma seguidora começou a fazer biscoitos e tal, e ela falou assim, eu não consigo falar. Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade. Eu falei assim, então por que você não vai por um outro caminho? Você tem lá o seu Instagram, não fica só tirando foto. Quando você for produzir o seu biscoito, faz um vídeo sem aparecer. Não precisa aparecer. Mostra o processo e tal, da embalagem, né? Enfim, do modo ali de fazer. Mas não deixe de estar lá, que é importante você ter, né? Porque tem gente que nasceu comunicador e tem gente que não vai conseguir. Sim. Né? Mesmo que estude e tal, vai ter uma dificuldade. E não é que deu certo, ela começou a fazer e está funcionando. E ela falou, está funcionando e tudo mais. Então, eu acho que é isso, você encontrar o seu caminho. Né? Porque tem gente que realmente não gosta. E aí essa pessoa vai estar ali e você vai sentir que não está confortável. E aí é pior. Então, encontrar um caminho que seja um caminho que você se sinta bem.
Eu acho que é Muito bom. ir por aí. Parcerias. Exatamente. Né, Karina? Parceria. Ah, eu não consigo vender meu biscoito. Dá pra Karina, que a Karina Vou lá vende e pra faço seu você. biscoito. E come, né? E faz Sim. aquele café e tudo. Karina, e no seu talk, então, você fala só sobre maternidade? Não, a gente, inclusive, dá para ser só para mães, mas já fiz com mulheres no geral, com homens junto, porque é importante que os homens saibam, né, o que está acontecendo também com as mulheres. E a gente fala sobre vários pilares, né? Carga materna, ou carga mental, autossabotagem, autocuidado, profissão versus maternidade, porque é inevitável que a gente mude, né? Enfim, às vezes mudar de rota ou mudar a forma como você enxerga as coisas. E eu até digo, né, que quando uma empresa percebe a potência de uma mulher dentro da empresa, quando ela volta da licença maternidade, é incrível, Vivi, porque é uma mulher que aprendeu a cuidar de uma criança, né, um bebezinho, e ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a mulher que volta para o trabalho, né, para o mercado de trabalho depois de ter o filho, ela é muito incrível. Então, as empresas precisam enxergar esse potencial nas mulheres. Então, a gente fala sobre isso. E, no final, eu faço um reencontro, porque eu sempre digo que, mesmo quem não é mãe, né, a gente fica meio perdida no meio de tantos afazeres. Papéis. Né? Muitos papéis, Exatamente, né, papéis. Então, no final, eu aplico uma meditação em que a gente vai para um lugar, e aí eu sempre brinco que não é para deixar pessoas, são coisas, porque, né? Eu vou lá, vou deixar que eu Mas não gosto mais. a vontade é grande, né? Deixar um chefe, não deixar um marido que não quer mais, seja o que for. E aí a gente volta dessa experiência e aí eu levo um espelho e elas se enxergam nesse espelho e eu falo, você, essa pessoa que você está enxergando, é a responsável por realizar os seus sonhos. Porque, no fundo, a gente não tem que depender de uma empresa, de alguém. A gente tem que dar esse passo, né? Então, eu gosto de dar essa... Eu não gosto da palavra empoderamento, que ela ficou banal. Eu também não gosto dessa palavra. Mas é deixar você com essa confiança, né? De que você é capaz de realizar o seu sonho. E pode demorar, porque se você ouvir todas as histórias de sucesso, não é de um dia para a noite. É verdade. Então, o lance é não desistir. Ir atrás. E, Karina, até ontem, por coincidência, né? Eu estava precisando me descrever numa apresentação. E é muito engraçado que a primeira coisa que a gente pensa é que, assim, eu sou Viviane, mãe da Júlia, do Lucas, mulher do Juliano... sou administradora. Não. E aí ontem eu me incomodei com isso, engraçado. Eu falei, não, mas eu não sou a mãe da Júlia. Não é a minha primeira coisa ser a mãe da Júlia. Virou nome e sobrenome, né? Sim, da Júlia do Lucas. Eu não sou. Então, antes disso, quem eu sou? E aí me deu um... Falei, peraí. Mas cadê aquela Vivi que... E quem é? Cadê ela, né? O que eu escrevo aqui? É isso. É um tilt, porque a gente realmente... pega os papéis e viram... Então, eu sou... antigamente, eu sou a Karina Godoy da Globo. Não. Né? Não. E a gente põe esse crachá. Exato. Eu também não gosto. E, na verdade, assim, a empresa é um instrumento, né? Para você aprender, para você evoluir e tudo mais. Mas a Karina Godoy vai ser sempre a Karina Godoy. Ela não é de nenhum lugar, né? Como é que a gente se descreve, então, Karina? Como que você acha que a gente deve se descrever? Olha... É difícil. Depois de mãe, eu também sou essa pessoa. Tá vendo? Eu sou a mãe da Maitê. Eu amo, é a inclusive, falar coisa isso. Que você é? Eu gosto muito de falar. Mas eu acho, Vivi, porque eu já entendi outras coisas, né? Outros processos. Que eu falo que até os 2 aninhos da Maitê, eu deixei muito de fazer coisas que eu gostava. Muito. Várias, dezenas. Só que depois, aí veio a pandemia, que eu acho que mexeu com a gente, no sentido de... Gente, pode acabar agora? Eu posso morrer agora, né? Porque eu tenho 40 anos, a ideia é que eu viva mais 40, 50. Não. Se você pegar Covid, né? Quando não tinha a vacina, pode ser agora. E aí? Sim. Então, aquilo sacudiu muita gente. Então, eu comecei a enxergar coisas que eu tinha deixado de fazer e que eu falei, nunca mais eu vou deixar isso de lado. Isso me faz bem. E aí, eu consegui me reencontrar, né? Nessas coisas que eu deixei de fazer. Então, acho que para a gente que é mãe, ou uma mulher que trabalha muito, né? Tem cargos que a mulher fica o dia inteiro lá no trabalho e volta para casa cansada e tal.
o importante é você fazer coisas que você gosta e não deixar de fazer. Seja uma caminhada, seja ler um livro. Qual foi o último livro que você conseguiu ler? Sentada no banheiro, trancou a porta por 30 minutos? Entendeu? Então, acho que é meio isso, assim. Só que eu consigo, hoje, me deixar também como prioridade, sabe? Em alguns momentos. Tipo, agora não. Aprender a dizer não, né? Agora não posso. Agora sou eu. Então, às vezes, começo a jantar, mas tem, mamãe, eu quero... Agora eu não, agora eu estou jantando. Mas quantas vezes, né? Eu já levantei, fui lá, fiz, aconteci, e a comida foi ficando de lado. Então, não, Maite, eu estou com muita fome, é o meu momento, agora eu vou jantar e daqui a pouco eu te ajudo, seja no que for. Claro, né, se não for algo urgente. Mas aprender a falar não e ter esse olhar, porque a gente vai achar o quê? Que é egoísmo. Isso é uma questão muito grande. A gente tem muita dificuldade de falar não, né? Eu acho que as pessoas no geral, e acho que acentua para as mulheres a falar não. Então, tem que esses papéis de ser, muitas vezes, a esposa, a filha, né? A irmã, que a irmã liga na hora do jantar e aí você precisa dar um consolo, e é a filha que chama o filho. São muitos papéis. O chefe que manda uma mensagem, né, fora do horário, sei lá. Então, são muitos papéis. E o não, eu estou entendendo que o não, ele precisa entrar com mais força na nossa vida. Tem. Então, e o não não é desamor, né? Não. Porque muitas vezes o não, eu vou aceitar para não me sentir não amado, né? Não aceito. E não é isso. Para não contrariar, porque, enfim, ou me sentir culpada, né? Porque a culpa é um negócio também que a gente carrega demais. Então, eu acho que aprender a dizer não, acredito que dizer não é dizer sim para você. Em vários momentos, né? Então, não vai. Ou o marido vai dar banho na criança, daí esquece a toalha. No fim, você tá fazendo tudo. Você já ouviu essa história, né? Acontece em todos os lares. E aí, no fim, você tá fazendo tudo e tava lá no sofá resolvendo qualquer outra coisa que não tá mais. Então, pode trocar? Não posso agora. Não posso. Não dá. E não é que você tá sendo egoísta, é porque você, naquele momento, está fazendo outra coisa por você. E, às vezes, é até trabalho mesmo, né? Que a gente fica no celular, acham que a gente está se divertindo, mas é trabalho. Com certeza, com certeza. Faz todo sentido. Agora, você falou, dentro da sua palestra, que você fala muito da carga da vida para, no caso, as mulheres, né? Que aqui é o escopo. É mais pesado para as mulheres? Você tem identificado isso? A gente já identificou, né? Sim. Desde sempre é muito pesado. Como é que a gente pode identificar, começar a mudar? Você já falou dos nãos, né? E você também fala versus a autossabotagem, a carga da vida versus a autossabotagem, que muitas vezes deixa a gente deixa de fazer as coisas que a gente sonha, que a gente deseja, por outros motivos que às vezes a gente nem identifica. Por que você não fez? Sabe que eu não sei? Por que eu não fui? Por que eu não fiz? Sabotou. Fala um pouco aí da autossabotagem que a gente faz com a gente mesmo. Sim. Bom, eu gosto de contar uma história quando eu falo de autossabotagem, porque a gente se sabota o tempo inteiro, né? Mas por exemplo, eu amo Pilates. Amo. Eu conto até essa história no talk. E quando a Maite nasceu, antes dela nascer, eu já fazia muitos anos, fiz até os últimos meses, ali bem perto mesmo do nascimento dela. Aí ela nasceu, nunca mais eu voltei para o Pilates. Porque eu não encontrava tempo, porque eu achava muito caro. Aí já, não, mas tem que comprar roupa, tem que comprar o leite, tem que comprar... Então, não cabia mais no meu orçamento. Vira uma cotação, né? Da X número de fraldas, exato. Vamos deixar pra lá. E aí, eu não encontrava tempo e fui deixando aquilo de lado. Daí veio a pandemia e eu pensava, meu Deus, eu preciso voltar a fazer exercício, porque eu amo, eu sempre gostei, eu sempre fiz. E o Pilates era uma coisa assim, um momento de respiração, né? Envolvia várias coisas ali. Porque o Pilates, ele é uma coisa para você se reconectar mesmo, além de alongar, tudo. Corporal, exato. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, agora eu preciso voltar. Quando as coisas começaram a reabrir e tudo mais, comecei a procurar uma academia, mas já me sabotando ali. Mas eu não vai ter horário, porque eu saía da TV 14h, almoçava e tal, então teria que ser uma coisa entre 3 e 4, porque a Maite sai da escola às 5. E aí eu tinha que buscar a Maite na escola. Então, era um intervalo muito curtinho ali. Então, eu já pensava, não vai ter horário e eu não vou poder pagar, vai ser carérrimo, desisto. Mas, enfim, fui ali tentando achar um lugar antes. Vivi do lado da escola da minha filha, tinha um estúdio de Pilates. Era a escola, uma casa
e o estúdio. Eu passei ali centenas de vezes, milhares de vezes na frente daquele lugar e eu nunca tinha reparado nele. E eu vi que tinha aula de pilates. Só que a casa era super bonitinha, tal. Daí eu pensei, mas vai ser carérrimo. Eu não vou poder pagar. Mas eu vou lá dar uma olhada. Mas eu já colocando uns impedimentos, Sim. entende? Quando eu cheguei, o preço era o melhor preço que existia, assim, a gente tem conhecimento, né, dos valores e tal. Era um preço super ok, pagável. E tinha aula de hora em hora. Ou seja, eu poderia fazer uma aula às 4, saio às 5, dou 3 passinhos, já pego a mãe na escola, a pé. É do lado. Daí eu falei, bom, agora, se eu não entrar nessa aula, vai ser muita sabotagem mesmo. E aí eu voltei, né? Voltei a fazer o Pilates, já tô há 2 anos, quase 3. E aí foi uma coisa que eu falei, não, preciso realmente mudar. Tá vendo, Karina? Eu não estava encontrando possibilidades, porque eu não queria enxergar as possibilidades. Aí eu voltei para o inglês, que era uma coisa que eu também queria muito, que eu acho que é importante você estudar, né? Seja o que for, mas treinar seu cérebro, Sim. colocar ali para estudar, não só o corpo, né? Não cuidar só da Claro. saúde física, mas a mental mesmo. Sim. Então, comecei a encontrar horários, né? Às vezes ficava super apertado uma coisa com a outra, mas eu tinha esses momentos para me cuidar. Então, eu gosto de contar essa história porque, olha, tava na minha cara, esfregando ali, e eu não via. Então, a gente se sabota o tempo inteiro, seja numa pequena coisa, em grandes coisas que você poderia fazer, sabe? Por que você acha que a gente evita coisas que a gente deseja? Por que você acha que a gente faz isso com a gente mesma? Porque a gente se coloca em segundo plano o tempo inteiro, né? Você não é tão mais importante assim. Primeiro vem o filho, vem o trabalho, vem a escola, vem, enfim, a casa, né? Que aí a gente pode falar sobre economia do cuidado, que é um negócio, enfim, que é muito legal também. Mas a gente está sempre em segundo plano. A gente nunca é a primeira opção, ainda mais depois de se tornar mãe, né? Então, Sempre a gente vai é ser. sempre a mãe de alguém. É a mãe de alguém. Ou mulher, ou qualquer coisa. A gente nunca tá. Só que quando a gente dá esse start e fala, agora eu vou mudar, pode ser que as pessoas enxerguem como egoísmo, como, você mudou, você não era assim. Mas, na verdade, você só tá fazendo coisas por você, entendeu? Bom, aí ontem, para terminar, a minha mãe da Júlia e do Lucas, e aí eu fiquei naquilo, eu falei, não, gente, não posso me apresentar assim, mãe de Júlia e Lucas. Eu sou, mas não só, Sim. né? Aí eu falei, bom, o que eu mais gosto? Eu falei, bom, o que eu mais gosto de fazer é lidar com pessoas. Eu amo, por isso que eu sou profissional de RH há mais de 20 anos. Falei, é isso. Então, a primeira coisa, eu sou Viviane, eu amo lidar com pessoas. Eu amo gestão de pessoas, eu amo lidar com gente. E aí, depois disso, porque isso veio antes de ser mãe de qualquer pessoa, né? E depois eu virei a mãe da Júlia, a mãe do Lucas e depois a esposa do Juliano. Então, acho que a gente, assim, se que alguém quiser reescrever, eu acho que faz sentido parar um pouquinho, escrever essa mini bio, né? Sim. Mini biografia, quem eu sou. Eu acho que a gente muitas vezes Que vai se assustar, nisso. né? Porque vai falar, caramba, olha quanta coisa eu deixei de lado, Sim. né? E no grupo que a gente estava para escrever isso, todas as meninas falaram assim, todas as mulheres, né? Porque quem que falou que não é para a gente falar? A Cris Kerr. A Cris Kerr, ela fala de diversidade e inclusão e ela falou que a gente tem que parar de falar meninas, principalmente no ambiente corporativo. Tá. Porque no ambiente corporativo ficam as meninas e os homens. Uhum. Então, gente, meninas já fica minorizado, já fica assim, infantilizado. Então, são mulheres e homens. Então, agora são mulheres. Aprendi. Então, esse grupo de mulheres, elas falavam, gente, eu não faço nada. Porque daí tinha o hobby, o que você está fazendo por você, o que você mais... Nada. Gente, eu só sou a mãe de não sei quem, eu só sou a mãe do cachorrinho, eu só sou... Meu Deus, e todo mundo ficou assustado, todas as mulheres do grupo, e eu também. Então, acho que é uma coisa pra gente pensar e um convite para você que tá aí, reescrever. Sim. Pensa sobre isso. Alguma Colocar coisa as veio coisas antes. que você gosta, Sim. né? E que deixou de lado, que não tá fazendo Sim. mais. Porque a vida vai passar. E outro dia, meu marido até, que eu tava lá, ai, meu Deus, tem que resolver tal coisa. Ele falou assim, se você morrer agora, a vida vai continuar. Eu achei incrível isso, assim. Na hora eu fiquei... Assusta, a gente vai mas é sentir verdade. saudade, mas a vida vai continuar. A Maitê vai continuar indo pra escola, Então, assim, calma.
você não é Mulher Maravilha. Não é Aproveitando o mesmo? gancho. Mas é isso, então, não perder tempo, né? Karina, eu queria também te perguntar, o que nessas palestras que você está fazendo, como você tem encontrado as mulheres nas empresas? Qual o estado delas? Difícil, viu? Ui, você já fez aonde que você tem feito, assim, pra gente ter uma ideia de... Você quer nomes? Não precisa, Não. só se você Grandes, quiser. É melhor não, né? acho que não. Porque daí né? a gente vai falar, as mulheres estão acabadas. É, aí não, melhor não. Mas assim, grandes empresas, petit comité, né? Lugares menores. Eu percebo que as pessoas, elas precisam, hoje em dia, que alguém diga para elas, olha, dá aquele toque. Que é diferente de uma conversa de amiga. Porque na conversa com uma amiga, você não vai chegar nesse ponto. Você vai ficar reclamando e tal. Não chega nesse ponto. Então, o que eu percebo? Que nessa hora em que elas estão ali, que tá tudo parado, elas estão ali para prestar atenção nessa conversa, elas precisam ouvir certas coisas. Então, sobre o autocuidado, né, de se olhar, de se cuidar, de sentir bonita, de falar sobre o corpo, né? Que hoje essa questão do corpo é muito forte, né? A gente vê pessoas incríveis na rede social e tal, belíssimas, mas a maioria de nós sabe que não é bem assim, né? E cada uma tem um tipo de corpo, então eu falo, ame o corpo que você tem. Se você quer melhorar, quer praticar um exercício, legal. Ok, vai lá e faça isso. Mas ame o corpo que você tem, porque é com ele que você vai resolver o seu dia, ele que te leva para os lugares, que faz com que você enfrente os desafios e tudo mais. Então, eu trago essas questões de, sabe, para a mulher se sentir segura e entender que ela pode mudar. Por isso que no fechamento eu faço, né, esse reencontro, porque aí fecha um ciclo completo mesmo da conversa. Mas eu percebo que a maioria tá cabisbaixa. E quando eu falo coisas do tipo, já se cuidou hoje? Tipo, todas mexem a cabeça do tipo, não, sabe? Então, assim, alguém precisa falar, olhar no seu olho e falar, Vivi, faz isso por você. Você não está fazendo. Porque a gente não fala. Então, eu percebo, assim, uma desmotivação mesmo, sabe? Claro que não é generalizado. Claro. Mas é muito comum, quando eu começo a falar sobre esses assuntos, né? Sobre autocuidado, a pessoa mexe a cabeça, falar, não sei o que, eu não fiz. Comentar com a amiga. Então, a maioria de nós não faz. Então, o que você tem encontrado são mulheres cabisbaixas? Sim. Precisando mesmo desse papo, sabe? Que é para você se olhar. Pensa, uma mulher feliz com ela, né? Se sentindo mais atraente, melhor, psicologicamente bem também, ela vai render mais no trabalho, ela vai ser uma mãe melhor, ela vai ser uma amiga mais presente, porque ela começa a se entender, né? E hoje, eu acho que quando a gente fala também de doenças mentais, né? Depressão e tudo mais, é uma doença. Antigamente, a gente falava que psicólogo era tratamento de doido. Uhum. Não é isso, né? Então, fazer uma terapia, tentar entender, né, o que está acontecendo, porque se a depressão começa a avançar, isso pode virar uma coisa pior. Então, entender que num primeiro gatilho ali, se algo não vai bem, tentar consertar, sabe? Então, eu percebo isso, essas coisas mentais, assim, são muito fortes. São muito fortes. E você entende que o papel da empresa olhar para essas pessoas, fazer esse cuidado? Eu falo sobre isso também, sobre a empatia. Eu sempre falo sobre empatia, né, nessas conversas, porque eu acho que a gente passa muito tempo dentro da empresa, né? Então, o gestor, um amigo mais próximo ali, quando a gente tem algum desequilíbrio, né, alguma coisa não está muito boa ali, claro que a gente tem problemas todos os dias, enfim, ok. Mas se o negócio vai se estendendo, que é um papel importante também da empresa, do gestor, olhar esse funcionário. A Vivi chega aqui todo dia dando risada, cumprimentando todo mundo. Daí, passou um tempo, ela começou a mudar. Não melhorou, porque, né, enfim, e só piorou. Peraí, o que está acontecendo? Chamar para uma conversa. Empresas têm que ter comunicação, né, conversar, ser empático. Então, eu falo muito sobre isso, assim, para não levar para algo maior, já que a gente está tanto tempo dentro das empresas, né? A gente passa o dia inteiro trabalhando. Sim. E os dados de saúde mental são alarmantes, assim, Sim. né, Karina? Sim. São alarmantes, assustadores, e realmente é inclusive uma das missões aqui do Projeto Humanize, né? Humanizar os relacionamentos. Esse olhar é um olhar humano, né? Quando você olha para ela, percebe que
triste, 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 não tá, errou aqui, errou ali, não tá normal. Sim, e é perigoso, dependendo da função que a pessoa Sim, faz, né? claro. Dela se machucar dentro de uma indústria, por exemplo. Sim, Então, ter essa empatia de falar, não, hoje você não tá bem, volta para casa, Sim. né? Amanhã a gente conversa, porque às vezes a gente também tem funcionário, eu sou essa pessoa, né, que vai doente e, enfim, e às vezes não tá bem. Não, e você Não tá disse 100%. Você disse tudo, né? Um operador de máquinas, né? Sim. Eu fiz agora recente uma formação em segurança psicológica. E a professora começa falando, fala assim, imagina um controlador de voo que não está bem, né? Imagina uma enfermeira que olhou a prescrição do médico, viu que está estranha aquela prescrição, mas tem medo de levantar a mão, porque o ambiente não é um ambiente de segurança psicológica. Sim. Então, o que pode acontecer? As consequências de um ambiente que não é humanizado, que não está pronto para escutar, seja o que for. Então, isso é um ponto muito importante. E com os níveis de doença mental, burnout aumentando muito, Sim. as empresas que não tiverem essa visão vão ter consequências duras aí para enfrentar, né? E ter pausas, né? De repente, pode chamar meu talk, ou Acho ter... que o talk da Karina. Né? Mas, porque homens também participam, mas brincando aqui. Mas, de repente, fazer a semana, vamos chamar pessoas para fazer uma massagem, sabe? Coisas desse tipo, que não são caras e que deixa o funcionário feliz também, assim, dele se sentir que está sendo acolhido, que está sendo cuidado ali. Não tem que entrar, eu acho que só na semana de prevenção de acidentes, claro, sabe? com Isso é uma coisa contínua. De repente, ter um convênio com uma terapia, alguma coisa assim, para que a pessoa se sinta confortável e saiba que ela tem um respaldo né? ali. E tem que ser genuíno, né, Karina? Sim. E não só coisas pontuais. Não. Só estou fazendo e pulverizar e começar a jogar um monte de coisa. Não, né? É verdade. Não vai ter... Aí vai falar, gastei tanto aqui, olha que o Saúde e Segurança não resolveu. Não vai resolver mesmo, gente. Porque tem que ser um programa, tem que ser de verdade, genuíno, né? Karina, você me falou da economia do cuidado. Nossa, esse assunto é muito legal. Vou até tomar uma água, peraí. Toma uma água. Economia do cuidado. Você já ouviu falar dessa? Eu já ouvi falar. Já? Já. Então, todas Mas nós... conta pra gente, porque tem gente que tá achando que não ouviu falar. Quero escutar. Nós estamos inseridas na economia do cuidado. O que é? O trabalho invisível. O trabalho invisível? O que é o trabalho invisível? Tudo aquilo que você faz dentro da sua casa e não é remunerada, meu amor. Né? Lavar a roupa, lavar a louça, arrumar a casa. Então, assim, são muitas funções. Eu acho que quando veio a pandemia também trouxe muito isso, né? Escancarou muito. Então, o homem... Tem homem que realmente colabora, enfim. Eu não gosto de usar a palavra ajuda, né? Mas ele está ali como parte do processo, né? Faz o papel dele. Não é nenhum... Super-homem. Exato. Mas, assim, faz o que cabe, o que sabe fazer. Não gosta de cozinhar, mas lava a roupa, lava a louça, ajusta as coisas. Divide. Agora... É um trabalho invisível porque ele não é remunerado e ele cansa demais, né? A gente chega em casa e você está sempre pensando, bom, o que eu vou fazer para o jantar? Aí amanhã tem o almoço e tem que comprar não sei o quê. Não tem fim. Isso não é remunerado. E tem mulheres que hoje estão dentro de casa, que não têm um trabalho fora e não tem esse reconhecimento, né? Ela só fica em casa. Ela não trabalha. Meu amor, ela não trabalha. A minha mãe, quando eu nasci, a minha irmã, ela decidiu ficar em casa. Mas eu fico pensando, meu Deus, a gente morava numa casa e ela tinha que dar conta de tudo, mais as duas filhas. Então, eu lembro de acordar e aí tinha o café e aí ela já estava lavando a roupa. Então, assim, tem que reconhecer isso, sabe? Porque é um trabalho muito braçal ali, que também desgasta demais. E a gente tem tido bastante, eu vejo, né, um movimento falando sobre essas questões de economia do cuidado, trabalho invisível, para que a gente entenda o que é e coloque ali na mesa, olha, hoje estou cansada porque eu fiz isso, lavei o quintal, passei pano na casa inteira, limpei as janelas e tudo mais. Então, eu gosto muito desse assunto porque eu acho que a gente tem que entender o que é, né, e dividir as tarefas. Se o marido, o companheiro, enfim... Ele não gosta de cozinhar, por exemplo, mas ele pode colaborar lavando a louça, né, passar o aspirador na casa e passear o cachorro. Não sei, mas dividir. Porque senão essa carga que fica em cima da gente, uma hora a conta vem. Entende? Sim.
E você está me falando, Karina, de uma casa que tem uma estrutura. Quando você está contando, você está falando, né, dividir aí com o marido. Tem muitas, muitas, muitas casas das quais as mulheres são as únicas, né, que fazem mãe, absolutamente tudo. E isso acontece muito na base da pirâmide, né? Sim. No operacional. Então, tem muitas mulheres. Quando a gente vê índices aí de favela, de comunidade, as mulheres... Tanto é que tem ONGs, mães da favela e tal. Porque elas são grande maioria de bancar a casa. Sim. E cuidar dos filhos e cuidar dos pais, né? Então... É um peso, gente, é um peso, né, que a gente não consegue mensurar, porque você tem um marido, tem alguém com quem dividir, Sim. Né? Eu tenho alguém com quem dividir também, mas tem não é a realidade, muitos. Né? A gente sabe. Eu fui em empresas agora recente que já me avisaram antes de começar o papo que a maioria eram mães que, por exemplo, mãe solo, né, que não tem nem o pai presente, que moram sozinha com o filho, trabalham, vai buscar na escola, leva, faz tudo. E às vezes tem algum familiar ali, um pai ou uma mãe que também precisa de cuidado, né, de estar mais velho, tá ali necessitando de um cuidado. Então, essa mulher é muito mais difícil, né, fazer com que ela se olhe, com que ela tenha esse tempo. Mas eu sempre bato nessa tecla de você tentar organizar o seu dia, saber que você vai falar não e organizar para você ter o seu momento, nem que seja 30 minutos trancada no banheiro. Você não está fazendo nada, você está lá, só sentada, lendo livro, fazendo qualquer coisa, ouvindo uma música, mas a gente tem que tentar organizar o nosso dia, né? Enfim, sei que nem sempre é possível, nem todos os dias, mas para ter esse momento, sabe? Porque senão a conta vem, Vivi, chega lá na frente, ou ela vai ter alguma doença, ou alguma coisa vai acontecer, sabe? Seja física ou mental. Porque se essa mulher é o pilar, né, de tudo, e se ela cai? Sim. A roda tem que girar. Então, assim, tem que ter esse cuidado de se olhar, mas tem que ser lá no começo, porque se chegar no final, ali a situação complica mais, né? Sim, a Ana Paula, a diretora de RH da Gerando Falcões, veio aqui. E ela contou exatamente isso que você está falando. Ela falou, às vezes, o que acontece na favela? A mãe fica doente, aí a mãe fica doente... não consegue levar a criança na escola. Então, a criança também falta na escola. E aí, não aprende, não desenvolve, né? E aí, ela tá doente, também não tem renda para casa. Então, é um ciclo muito grande, né? Que a gente não tem consciência, que a gente só quando assiste, quando a gente escuta, a gente começa a ter consciência. E aí, eu acredito que vem o papel. Deveria ser papel só da iniciativa pública, só da parte pública, mas... como a gente ainda está num lugar, né, infelizmente, num país que ainda tem muita dificuldade com isso, precisa desenvolver muito as políticas públicas para esses cuidados. Inclusive, ontem saiu ontem, né? Então, agora eu já falei. O relatório de felicidade, um relatório mundial sobre a felicidade. Foi o Dia da Felicidade, né? A ONU soltou ontem o relatório mundial da felicidade. E eles falaram uma coisa super interessante, que o país, quando a professora Carla Furtado, que foi quem apresentou, falou que a primeira vez que ela apresentou em 2016, se eu não me engano, o Brasil estava em 16º, 17º país mais feliz do mundo. Agora a gente está em 49º. Uau! Então, imagina. E aí tem lá os porquês, né? Os parâmetros. Então, confiança em poder público, políticas públicas de cuidado. Então, a gente foi descendo. Também fala que os países mais felizes é um país que as pessoas são altruístas, cuidam das outras. Só que as pessoas que cuidam das outras, que entram nessa economia do cuidado, estão exaustas. Então, porque elas só estão fazendo isso aqui. Exato. Então, elas não estão se olhando, estão olhando só para o outro, então também estão exaustas, então deixam de ser felizes por conta disso. Então, é muito complexo. É muito grande, E o que é felicidade, né? É um mundo. Você tem pequenos momentos de felicidade. Hoje estou feliz porque eu estou aqui. Mas daqui a 1 hora, sei lá, 2, você vai acontecer alguma... Então, você não vai ser feliz o dia inteiro. Você tem momentos de felicidade, né? E eu acho que a gente tem que buscar isso, assim. E ninguém vai fazer isso por você, né, Vivi? É só você mesmo. Então, ter esse entendimento mesmo de se olhar, sabe? Eu acho muito importante. Sim, você deu dicas simples, né, Karina? Às vezes a gente fala, mas eu não tenho dinheiro para ir num salão fazer uma unha, né? Que é uma coisa que a gente gosta. O que você falou? Vai caminhar no bairro, sabe? Não quero pagar uma academia. Vai caminhar no bairro, chama uma amiga.
a gente sabe que hoje em dia não tá fácil, né, para ninguém. Sim. Então, assim, não dá para gastar. Mas a gente tem que se sentir bonita. Ah, não posso ir no salão. Faz um banho de creme, como a gente falava quando era adolescente, né? Faz um banho de creme no cabelo. Faz uma hidratação em casa. Não sei, eu acho que a gente tem que achar esses caminhos e pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas, eu acho que são pequenos passos. A Sim. gente pensa muito, eu preciso ir para academia, como você deu exemplo. Às vezes uma caminhada já vai te acalmar a mente, te melhorar a circulação, né? Acalmar a respiração. Já vai chegar em casa, vai chegar em casa, vai ter um monte de coisa para fazer, mas você já fez alguma coisa por você, né? Vai. Eu já fui hoje de manhã, bem você cedinho. Já foi, parabéns, gente. Eu não fui porque eu vim para cá, né? Eu tinha que me preparar muito porque a Karina Godoy ia estar aqui. Pronto. Não é fácil, Karina, eu já te falei. Realmente, contei para o pessoal aqui no Instagram. Quando vem uma jornalista aqui, misericórdia, gente. Fez um papo, é um né? papo, né? Tão papo. tranquilo, ainda mais quando é podcaster também. Gente, é muito, muito tranquilo. Karina, eu queria só falar um pouquinho mais, que eu acho que é o assunto que você mais gosta de falar, na verdade, que é ser mãe da Maitê, né? O que nasceu? Que floresceu o que em você quando você... Que Karina nasceu? Porque dizem que quando nasce um filho, nasce também uma mãe. O que nasceu? E que você, por isso, também fez todas essas mudanças na sua vida? Eu acho que... Bom, eu entendo, né, que sempre que vem um filho, vem também para mudar algumas coisas. Então, eu acredito que eu passei a enxergar o mundo de uma forma diferente, ter uma preocupação maior, né? Porque tudo que acontece, você vai viajar, você pega um avião, você pensa, se cair, você sempre tem um bem maior ali, né? A pessoa que você mais ama nesse mundo. Então, eu acredito que a Maitê, ela me trouxe essa visão de enxergar o simples, né? Nas pequenas coisas, de entender que os momentos, experiências são melhor que você comprar algo, né? Enfim, então, ter não fica tão importante quanto ser, né? Estar ali com a criança e tudo mais. Então, acho que essas questões do simples, ela trouxe bastante. Mas eu me sinto mais forte, mais corajosa para poder enfrentar as coisas. E, claro, o filho vem e aí você quer ser a melhor de tudo e dar de tudo. E quando a gente fala dar, né, o melhor, não é, vou dar o tênis mais caro. Não é isso. Mas tudo que ela precisar, que não falte nada, né? Que seja ali uma coisa agradável. Então, eu acho que ela me trouxe essa consciência, assim, que agora eu preciso. E é tudo por ela, mas também por mim. Eu sempre gosto de dizer isso, assim, é por ela, sim, né? Que a gente faz e acontece. Mas por mim também. Senão, não vale a pena. Então, ela mexeu, assim, nas minhas estruturas, né? Sem dúvida. Me tornei escritora, que eu gostaria um dia, sim, mas eu não imaginava que seria daquele momento. Acho que a gente fica mais sensível, né? Enfim, eu choro quando eu vejo qualquer criança fazendo alguma coisa. Então, me trouxe bastante sensibilidade, esse olhar, assim, mas ao mesmo tempo, essa coisa meio leoa mesmo, de agora é por ela, eu vou lá e é isso, entendeu? Legal, te deu um motivo, né? Sim. É bom a gente ter um força motivo maior sim, ali, né? Sim. Karina, seus próximos passos, o que você está pensando? Vai continuar ampliando os talks? Sim. O livro está passando, a gente já fez o marketing aqui para você, tá? Legal. Aqui, ó, e no QR Code você já sabe, vai ter o link, de repente eles põem o link do Amazon, não sei, né? Pode ser, acho que sim, ó, acho que vai rolar. Mas se digitar na Amazon já aparece, então Tá. é tranquilo. Legal, e olha só, então aqui a gente vai ver um monte de histórias sobre maternidade, sobre ser mãe, sobre ser mulher. Sim. Então cola aqui, gente, cola aqui É um que abraço. é gente como a gente. Eu falo que é um abraço para outras mulheres, né? A ideia é essa, transmitir esse abraço, para você sentir que você não está sozinha, né? E que pode ser mais fácil. Quando a gente, mulher, né, tem aquela coisa de ter a rivalidade, que a gente está tentando, né, hoje em dia, já tirar isso, mas de ter empatia, de olhar e falar, vem aqui, Vivi, me dá um abraço, sabe? Tô com você, te ajudo, também passei por isso. Então, o livro, eu acho que ele e dá umas risadas também, né? Tá porque bom, claro, a gente precisa rir, né? Jogar uma endorfininha no corpo, Sim. tá ótimo. Mas falando um pouquinho dos próximos passos, em breve vai ter um novo videocast, na verdade, não é um podcast.
Ainda não posso falar muito sobre isso, não é... Ai, não gente, posso coisa, falar. Né? Ai, não posso. Deixa eu falar com o meu... Mas é verdade, ele está nascendo em breve. Legal. E vai ser muito legal, porque eu adoro, né, falar, me comunicar com as pessoas. O talk, ele é tanto corporativo quanto para um evento, e eu falo que é um assunto que a gente sempre meio que coloca, Dia das Mães, Dia das Mulheres e tal. Mas não é um assunto para o ano inteiro, porque somos mães o ano inteiro, né? E ele também serve para os homens estarem presentes, porque é importante que o homem... E é legal quando tá, né? Porque aí ele fala, isso, e a mulher cutuca e tal. Então, assim, é muito legal quando tem homem na plateia. E é isso, assim, vou continuar fazendo conteúdo na rede social, pretendo escrever um outro livro, ainda estou administrando essa ideia, mas eu gosto de focar, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Verdade. Né? Eu tenho um curso também sobre alimentação infantil, que a gente lançou ano passado, com uma amiga nutricionista. Então, fala sobre, desde o primeiro instante ali, né, introdução alimentar, até 12, adolescência, né, 12, 13 anos, que aí também não quer comer nada. Então, ela dá várias dicas, a gente fez juntas, chama Só Mais Uma Colherada. Ah, que legal. Tá no ar também. Então, assim, vou me enfiando em projetos, mas eu acredito que tudo que eu faço hoje realmente é porque brilha o meu olho, sabe? Então, se você me enxergar lá na frente fazendo algo, é porque realmente eu quero estar ali. Acho que tem que ter esse propósito mesmo. Então tá super valendo a pena a sua troca, a sua mudança de rumo. Sim, não me arrependo. Eu olho para trás assim, eu falo, gente, não vai ser fácil, né? Até estabilizar e tal, chegar onde eu quero. Mas eu falo, era isso, não tinha como ser diferente. Que legal. Karina, faltou a gente falar de alguma coisa que você acha imprescindível a gente conversar? Eu acredito que não. Passamos por tudo, né? Ah, não sei. Sim? Sim. Tá. Acredito que sim. Você tá calma agora? Agora eu tô ficando calma. Bom, eu fiquei um pouco irritada no início, porque eu tava com a mão tão gelada e ela com a mão quente, gente. Quentinha, tipo, tão tranquilo pra mim, né? Mas eu tava com a mão gelada, mas ela continua gelada, mas não tem problema. Imagina, para, vamos terminar esse podcast, então. Karina, muito obrigada pela sua presença. Espero ter contribuído. Foi uma delícia. Tem uma história que eu só vou contar aqui no finalzinho, que eu acho que vale. Conta. Que isso vale para o podcast também. É a história das estrelinhas. Já ouviu falar? Não. Estrelinhas do mar? Não. Então, quando a gente... Enfim, eu vou contar a historinha. Quando eu tô no talk, eu conto essa historinha. Tinha um rapaz andando pela praia e várias estrelas do mar, todas elas ali na beira, né, do mar, já não estavam na água. E ele começou a pegar uma a uma e jogar, devolver para o mar a estrelinha. E elas pareciam meio agonizando ali, elas não estavam tão confortáveis naquele ambiente. Passou uma outra pessoa e falou assim, mas Vivi, né? Por que você está aí jogando essa estrelinha no mar, uma por uma? Tem centenas de estrelas aqui. Daí ele falou assim, então, porque eu estou jogando essa no mar. Então, se com a nossa conversa a gente consegue jogar uma estrelinha do mar para devolver, né, tudo que ela precisa se olhar, essa autoestima e tudo mais, já está valendo. Então, se alguém ouviu e se sentiu ali acolhido, vai mudar o pensamento, vai tentar encontrar outra rota, já está valendo. Lindo, ótimo. E com isso, então, Estrelinha, curte Estrelinhas. aqui o Estrelinha, curte o canal, se inscreve no canal, dá o joinha que ajuda a gente a levar essas mensagens, né, de ajuda, de apoio, de auxílio para pessoas que estão precisando, né? Então, esse acho que é o nosso objetivo aqui, Karina. Você cumpriu lindamente. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço. Foi lindo. Foi bem gostoso. Gente, aproveitem aqui, vou falar de novo do QR Code da Karina. Vai lá, segue as redes sociais dela, comenta, compartilha. Vamos bater papo, vamos fomentar coisa boa, porque tem muita coisa ruim por aí. Vamos fomentar coisa boa, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Vivi. Obrigada, meu amor. Gostaram? Ah, que prazer.